Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui hoje reunidos para o lançamento do livro Núcleo de Estudos sobre Federalismo, Política e Desenvolvimento, Agenda de Pesquisa e Interdisciplinaridade. Esse livro, eu vou tentar agora falar um pouco sobre ele, sobre, vamos dizer assim, o próprio grupo de pesquisa. Ele, na verdade, ele está aqui hoje sendo lançado com a presença dos 9 autores, 3 pesquisadores e também do Eduardo Raposo, que nos honrou aqui com o prefácio. Eu vou fazer aqui uma introdução rápida, tentando, vamos dizer assim, situar a maioria dos aqui no sentido de tentar falar um pouquinho do desafio da formação de um próprio grupo de pesquisa, né? Bom, a formação de grupos de pesquisa no mundo acadêmico é uma constatação da necessidade de interlocução e cooperação entre professores, estudantes, pesquisadores em geral, mas também é uma oportunidade para a manifestação de um espaço para críticas, sugestões, troca de experiências, estímulos, aspectos imprescindíveis para o trabalho intelectual. O livro Núcleo de Estudos sobre Federalismo, Política e Desenvolvimento, no FEPD, Agenda de Pesquisa e Interdisciplinaridade, é o primeiro projeto editorial do grupo de pesquisa de mesmo nome, certificado pelo CNPq e pela PUC-Rio em dezembro de 2019. Então, a gente tem aí mais ou menos 1 ano e meio vamos dizer assim, que esse grupo passou a funcionar de forma oficial. Extraoficialmente, ele já funcionava a partir de outubro de 2019. Esta publicação foi resultado de uma ação coletiva, na qual prevaleceu o entendimento comum de dar publicidade às investigações realizadas ou em curso de 3 pesquisadores e de 6 pesquisadores do núcleo de pesquisa, no intuito de contribuir para a consolidação institucional do mesmo e de interagir com a comunidade acadêmica e o público em geral. Eu aqui vou fazer uma pequena... sair um pouco do script, vai dizer o seguinte: eu aprendi desde cedo, inicialmente no voleibol, iniciei o voleibol com 13 anos, depois no sindicato, ali mais ou menos com 25 anos, da importância da ação coletiva. De uma certa forma, eu diria que sempre procuro, dentro do mundo acadêmico, que certamente às vezes você tem comportamentos individualistas ou às vezes dificuldades da formação, vamos dizer assim, de grupo de pesquisa, de tentar buscar essa ação coletiva, e esse trabalho aqui é um dos produtos dessa ação coletiva que, felizmente, tem dado ótimos resultados. É importante dizer que o grupo de pesquisa tem a ciência política como área predominante, mas a interdisciplinaridade encontra-se presente, contribuindo para a integração de conhecimentos em busca de resultados mais sistêmicos, de modo que é permanente a interação com outros campos científicos, como administração pública, antropologia, comunicação social, direito, filosofia, geografia, história, ciência social e sociologia. Nessa perspectiva, o grupo de pesquisa está organizado em 4 linhas de pesquisa. A primeira delas, federalismo, relações intergovernamentais e desigualdades regionais em perspectiva comparada. A segunda, governança e políticas públicas. A terceira, ideias intelectuais e teoria política. E a quarta, política, economia e desenvolvimento. No FEPD, tem priorizado a integração entre os estudantes de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e egressos do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio. Entretanto, estamos empenhados em ampliar as parcerias institucionais, de modo a dialogar com grupos similares de outras instituições nacionais, como já acontece com o Centro de Estudos da Metrópole, da Universidade de São Paulo, o Centro de Estudos e Pesquisa sobre Democracia, da UERJ, e também com o Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Piauí. Mais recentemente, no âmbito internacional, demos início ao diálogo com a Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha, e, vamos dizer assim, essa
esse contato começou quando o Gustavo Cravo, um dos autores que aqui hoje vai falar, teve lá fazendo o seu doutorado de sanduíche. Não tem sido fácil, muitas vezes, apostar no diálogo nos tempos atuais. Entretanto, o mundo acadêmico não pode reproduzir a lógica insana reinante nas redes sociais. Universidade não rima com cancelamentos, não combina com um ambiente subordinado à polarização política. Muito menos é o lugar para cultivar a intolerância, autoritarismo e a discriminação de classe, de raça, de gênero, de lugar de origem, etc. O NUFEPD, esse núcleo de estudos nosso, quer estimular o debate de ideias entre docentes e estudantes, e destes entre si, no âmbito da PUC-Rio e na interação com seus parceiros institucionais. Quer contribuir para a realização de monografias, dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos em periódicos científicos, livros que primem pela precisão conceitual e metodológica, pela relevância dos temas e pela ousadia de enfrentar questões complexas sobre o mundo contemporâneo e a realidade brasileira. E quer também, se for possível, envolver a juventude brasileira, para que ela fique no país e participe da tarefa de entender e construir as soluções para os problemas nacionais. Não haverá futuro para este país se a juventude brasileira perder de vista a crença que poderá fazer a sua vida e ser feliz nesta parte da América. Ainda hoje, vocês terão a oportunidade de ouvir, de viva voz, os autoras e autores que participaram desta obra. Por isto mesmo, vou poupá-los dos meus comentários, das minhas considerações sobre cada um dos capítulos. Mas devo dizer que a publicação tem como dos eixos temáticos a evolução do federalismo brasileiro a partir da Constituição de 88, procurando compreender as relações intergovernamentais e a produção de políticas públicas. Neste enfoque analítico, ganha destaque a governança pública no Estado do Rio de Janeiro, suas limitações, escolhas e desafios. No terreno das ideias políticas, será possível encontrar discussão sobre o fenômeno do populismo e suas diferentes vertentes históricas. O pensamento político e econômico também se faz presente com um debate sobre o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro, a respeito da participação das mulheres no mundo sindical e a trajetória do marco legal institucional nos negócios de impacto social. Este livro, publicado agora, foi escrito no final do ano passado. Não podemos esquecer que o Brasil, em 2020, atravessou momentos dramáticos por conta da crise sanitária que atingiu milhares de famílias e que resultou, desgraçadamente, em muitas perdas. Tragédia que, infelizmente, ainda permanece neste ano em curso. Nossa solidariedade a todas as famílias enlutadas, nossa solidariedade a todas as famílias que sofreram privações em decorrência da pandemia. A universidade e o corpo docente e discente tiveram que superar e ainda continuam essas adversidades todas trazidas pela crise sanitária. Não é pouca coisa, porque as dificuldades atuais se somam às antigas e que se acentuaram na década que terminou. Ou seja, o mundo acadêmico, o mundo universitário, os pesquisadores, professores, graduandos, pós-graduandos, já enfrentavam, antes da pandemia, muitas dificuldades para poder cumprir, vamos dizer assim, a sua vocação de tentar ter uma boa formação e contribuir e depois se inserir no mercado de trabalho. E isso, vamos dizer assim, trouxe ainda dificuldades adicionais agora durante a crise sanitária. Entretanto, não se pode deixar o desânimo vencer. Investigar, procurar compreender os problemas sociais brasileiros e suas soluções em perspectiva histórica e comparada continua sendo o caminho que entusiasma os jovens pesquisadores e pesquisadoras aqui reunidos, e o não tão jovem como eu. E esta publicação reflete esta motivação que toma conta de todos nós. Na verdade, neste momento, milhares de pesquisadores e pesquisadoras nos diferentes campos científicos, mas em particular nas ciências sociais, estudam
aprendem, trabalham e se empenham para fazer do Brasil uma referência de democracia, do princípio republicano e de igualdade social. Quer dizer, eu estou fazendo aqui menção a uma questão que, embora esse período todo, que esse livro foi desenvolvido, que os autores se empenharam em escrever os capítulos, depois a parte toda de que o projeto editorial conseguisse ganhar a realidade, foi num ambiente muito difícil, né? Muitos aqui, certamente, tiveram problemas de ordem pessoal. Do ponto de vista profissional, alguns aqui também enfrentaram enormes problemas, até mesmo por conta de perda de renda ou dificuldades na questão da manutenção da renda familiar. Mas eu acho que houve sempre um fogo, uma chama, que nos conduziu. É porque esses pesquisadores que aqui estão reunidos têm muita vontade, muita determinação para tentar fazer uma boa formação, produzir bons trabalhos e que possam responder, como eu disse, a essa necessidade que tem um país, não apenas o Estado do Rio de Janeiro, de tentar entender nossos problemas e tentar pensar sobre as suas soluções. Eu gostaria também de fazer um registro, antes de terminar, dizendo sempre que é claro que a gente está se referindo à crise sanitária, estamos se referindo à crise econômica que atingiu esse país nesse período de 1 ano e meio para cá, enfim, que certamente é conhecido por todos. Mas eu diria que também, nesse período todo, e vocês talvez trouxessem muitos e muitos exemplos de coisas que têm nos machucado. Ontem, novamente, uma jovem, Kathleen Romeu, uma jovem mulher grávida, negra, 24 anos, perdeu a vida aqui na cidade do Rio de Janeiro, na zona norte aqui da cidade, de uma bala que ainda está se investigando quem foi que, enfim, cometeu esse assassinato, que, na verdade, era uma menina que tinha um emprego, muito entusiasmada com seu emprego. Vocês vão ver isso na descrição das atividades que ela realizava. Portanto, nesse período também, muitas coisas nos machucaram, mostrando a gravidade da questão social no Brasil e que, de uma certa maneira, isso nos toca muito de perto, nós, cientistas sociais. Nós, cientistas sociais, temos antropólogos, sociólogos, cientistas políticos, de lidar novamente com uma situação muito ruim no Brasil de hoje, né? Não apenas no estado do Rio de Janeiro, no Nordeste, nas outras regiões do país. E, certamente, isso merece aqui ser destacado, porque é sempre um desafio. Apesar de todo esse clima, desse ambiente, muitas vezes difícil, nós estamos empenhados em nos concentrar, fazer boas investigações, conseguir fazer bons trabalhos e também contribuir para a superação desses problemas sociais que o país enfrenta, ainda enfrenta, infelizmente. Eu quero, finalmente, aqui agradecer ao apoio de Patrícia Colares, minha companheira, de minha família em Recife, especialmente minha mãe, que está sempre fazendo lá suas orações. Hoje mesmo disse que ia fazer as orações dela para tentar dar tudo certo aqui nesse lançamento. E do meu filho Gustavo, que certamente é uma luz na minha vida, minhas irmãs também, meu sobrinho, minha sobrinha. Enfim, muito obrigado a vocês. Podem ter certeza que sem vocês nada disso seria possível. Eu queria agora dar sequência a esse lançamento. Vou passar a palavra para o professor Eduardo Raposo. Em seguida, a gente vai dar a palavra para cada um das autoras e dos autores por ordem alfabética, de acordo com como foi a sequência no próprio livro. Mas eu queria aqui, antes, dizer uma coisa que eu acho que é importante. O professor Eduardo Raposo, certamente, é um dos responsáveis por eu ter trabalhado lá no Departamento de Ciências Sociais. Claro que o grupo, sempre existe um colegiado que avalia as contratações para o quadro complementar, depois para o quadro principal, mas, sem dúvida nenhuma, ele é o mais responsável por ter eu ido trabalhar na PUC de Rio. Já são 25 anos. Entrei lá, ainda estava fazendo doutorado, entrei lá como professor horista. E sem dúvida nenhum, o decano, vamos dizer assim, da área de ciência política do Departamento de Ciências Sociais, fundador dessa área,
e que depois foi organizando com o passar do tempo, e que certamente a gente sabe que uma construção institucional leva tempo, e não é fácil. Isso não é coisa de um mês, não é coisa de um ano, isso possa levar até algumas décadas. Tem trabalhado em dois temas fundamentais, e aqui, para aqueles que não conhecem, ou aqueles que procuram conhecer o trabalho do Eduardo, tem um trabalho importantíssimo sobre o Banco Central, mas, mais recentemente, tem trabalhado com os militares, ou seja, tentado entender a cabeça dos militares, em particular desses que formam o Exército Brasileiro. Pesquisa recente, inclusive envolvendo um survey a nível nacional. E, além disso, tem um estudo já antigo, desde os tempos que frequentou a Sciences Po, lá na França, que é sobre as elites políticas. E a gente sabe que um dos problemas do país hoje é uma crise de lideranças políticas. Então, mais uma vez, agradeço, Eduardo, por ter aceitado o convite, fazer o prefácio deste livro. Para todos nós, falo, sem dúvida nenhuma, em nome dos autores e autores, é uma honra que ele possa não apenas ter feito o nosso prefácio, mas que está aqui hoje, nesse dia que é tão importante para todos nós. Eduardo, a palavra é sua. Ô, Ricardo, obrigado, né, pelas palavras generosas da sua parte, né, e fico emocionado com isso. Olha só, eu estou aqui no meio de muitos rostos reconhecidos, de amigos, né, e de professores, e de colegas, e de ex-alunos. Eu virei a paginazinha aqui, tem mais outra página aqui cheia de participantes. Então, nós temos uma audiência seletiva bem qualificada, bem legal, né, e vamos fazer jus a isso, né? Você falou aí que eu comecei a estudar elites políticas. Eu comecei a estudar elites políticas com essa moça que está aqui, a Aspásia Camargo, né? Há bastante tempo, né? Que ela implantou uma pesquisa, né, importante lá no CPDOC, na Fundação Getúlio Vargas, estudar as elites, né, dessa geração getulista, né, que estabeleceu a modernidade no Brasil, né? E eu dei os meus primeiros passos lá. Olha, eu queria dar os parabéns, Ricardo, a você e a todos os autores desse livro, em primeiro lugar, porque eu acho que é importante pesquisar, é importante escrever, é importante publicar, mas é importante também fazer isso, organizar, né? Organização é poder, né? Participar dos fóruns, reunir as pessoas, né? Se estabelecer como uma referência em determinados debates, né? Sobre, no caso, federalismo. Isso é muito importante. Não basta só ficar em casa pensando trancado, nem só escrever e guardar as coisas dentro da gaveta. Temos que nos organizar e expor esses pensamentos e fazer parte da agenda de debates acadêmicos e do mundo público. Você está fazendo isso muito bem com essa turma toda aí, florida, bonita, aí, que está aqui no dia de hoje, né? Eu queria fazer só alguns comentários. Nesse livro que eu estou tentando acabar, tem um capítulo sobre federalismo, e eu vejo como o federalismo é uma porta fértil e uma porta generosa para a gente entender o Brasil, né? O Brasil não pode ser enxergado como um ator unitário, como uma unidade. O Brasil é muito complexo, é formado por diferentes regiões, por diferentes estados, e a modernidade chegou nesses diferentes estados tendo que interagir com estruturas de conflito muito próprias, com culturas muito próprias, e esse jogo possível, né, de fazer essas combinações, essas correlações, todos esses estados, né, interagindo com o Estado Nacional, que tem características muito específicas. Nós viemos de uma Europa diferente, né? Eu gosto dessa variável do iberismo para tentar entender o Brasil, né? O mundo ibérico não se modernizou da mesma maneira que outros países, né, da Europa continental. O mundo ibérico não teve revolução burguesa, não teve cisma protestante, não teve passado feudal. Tudo isso repercutiu numa ideia de Estado forte, né, que nós herdamos para
através do processo de colonização, né? Teve a Contra-Reforma, a Escolástica, uma série de elementos que realmente que transfigurados podem ser reconhecidos no Brasil de hoje. Então, esse Estado unitário ele se fortaleceu mais ainda na constituição da nossa modernidade, também uma modernidade muito peculiar, uma modernidade herdeira dessa tradição ibérica. E esse Estado central se relacionando com as diferentes regiões, com as suas características próprias, dão uma análise combinatória, uma possibilidade de um jogo de multiplicidades, né, que abrem um leque muito rico, né, para se entender o Brasil. E eu estava vendo aqui no cardápio aqui do livro, né, a quantidade de temas que são abordados. Eu até sublinhei aqui, né, da mulher, sindicato, a questão do petróleo, a questão do populismo, a questão das políticas públicas na área de educação, energia elétrica. Tudo isso pode ser olhado por essas lentes múltiplas desse jogo político estabelecido entre o poder central e as diferentes regiões do Brasil. E uma das coisas mais interessantes em ciências sociais é inventar possibilidades metodológicas, né? Eu, por exemplo, estou misturando um pouco dessa questão que eu tenho me debruçado há muito tempo, que são as elites políticas, não é, com essa questão do federalismo. E nesse capítulo eu estava vendo, por exemplo, que eu colecionei informações sobre 980 atores do Poder Executivo brasileiro, do governo Goulart a Dilma, e cruzei as informações todas numa base de dados. Então, você tem um universo de comparação, né? Um universo de possibilidades que é imenso. Isso é dado um pouco por essa chave do federalismo. Por exemplo, eu estava vendo que, nesses governos todos, de Goulart a Dilma, a maior parte, né, dos membros da elite do Poder Executivo, de 126 instituições do Poder Executivo Nacional, todos esses governos, a maior parte desses atores vieram do Sudeste. Isso é consequência da nossa estrutura, da nossa formação social, ou é causa desse desequilíbrio federativo? Não é? Essa questão tão importante para a gente, que é a questão da desigualdade nacional, ela deve ser olhada não só pelo lado das desigualdades individuais, mas essas desigualdades individuais elas estão localizadas nas desigualdades federativas. Não é? Então, esses elementos são muito propícios. Né? Eu só estou querendo fazer aqui um elogio sincero a esta porta de entrada para se entender o Brasil, que é o estudo do federalismo. Eu só vou falar mais poucas coisas, porque eu acho que tem coisas muito mais interessantes que vocês vão falar aí. Uma coisa interessante também, eu estava vendo essa elite política do governo Vargas, do ciclo Vargas, melhor dizendo, de 30 ao final dos anos 70 a 80, o crescimento do nosso PIB foi um crescimento de 7% na média. Né? Aqui foi estabelecido parques industriais importantes, né? Infraestruturas importantes, a indústria automobilística, naval, siderurgia e todos esses elementos, IBGE e Banco Central, um mundo muito importante do ponto de vista das instituições públicas foi montado. Né? Nesse momento de crescimento acelerado, é muito mais fácil um federalismo cooperativo. Né? O Brasil está crescendo e a possibilidade da União Central, o mundo do Estado Nacional, aqui no Brasil, em função dessa herança ibérica, o presidente da República, o presidente do Estado, o presidente do governo, indica os membros do Supremo Tribunal, é chefe do Exército, da coalizão, tem os principais impostos, então não é fácil, né, escapar disso. Não é? E os estados pequenos, impostos pequenos, eles ficam completamente submetidos a isso. Né? Você vê esse ciclo varguista foi mais de cooptação, né? Porque São Paulo, que quis botar a cara de fora, foi reprimido e só voltou quando acabou o ciclo de Vargas, com a organização política do PT, PSDB e tudo mais. Mas esse segundo ciclo
dos anos 80 para cá, até Dilma, o crescimento foi 2%. Né? Então, mas isso é difícil, né? São momentos de estabilização, são momentos de circunstâncias muito mais reduzidas de crescimento acelerado. Esses elementos todos também são propícios a serem olhados do ponto de vista dessas diferentes relações do governo central com os estados da federação. Né? Eu estava olhando essas questões aqui antes da gente entrar aqui na nossa conversa, né? E eu vi como é plural, não é, como é rico, como deve ser aproveitado, não é, esse paradigma do federalismo, né? No nosso caso, convivendo com um Estado extremamente centralizado, que é o Estado brasileiro. Então, eu só queria parabenizar, né, a todos aqui, ao Ricardo, e afirmar a minha crença que essa chave é uma chave fértil, é um veio poderoso de se entender o Brasil. Não é? A gente não está querendo entender quem estuda mulheres, apenas as mulheres, como dentro de uma sociedade, ou populismo dentro de uma sociedade. Não é? E esse entendimento do Brasil é importante. Eu estou me lembrando aqui, a Aspásia está aí, ela me orientou na minha dissertação de mestrado, e eu trabalhei sobre o Nordeste, e eu fiz um pouco a trajetória da ascensão e da construção e da desconstrução da oligarquia de Epitácio Pessoa no estado da Paraíba. Né? É interessante. O Epitácio Pessoa, que era um ator nacional, foi presidente da República, foi do Senado Federal, foi do Supremo Tribunal. Toda vez que ele alcançava um ponto importante na política nacional, a oligarquia dele crescia. Né? E quando ele começou a ele desaparecer enquanto figura importante, 30 foi o clímax disso, né? Depois passou a bandeira para o sobrinho, aí o grupo dele também começou a perder espaço, né? Para ver como é que é importante o relacionamento da União, do Estado Nacional Brasileiro, que tem poderes incríveis, né? Para a gente entender esta composição, né? esse mosaico, né? Da política brasileira que é tão plural e tão necessário de ser explorado. Eu só queria falar essas poucas palavras, né? E dizer o seguinte, né? Que o Ricardo está aí no comando aí de uma agenda importante. Nós temos um programa de pós-graduação importante, nós temos numa universidade importante, tem um grupo de trabalho, tem pesquisadores, e o bloco indo para a rua também é importante. Tem livros publicados, tem trabalhos publicados, tem teses defendidas, tem dissertações defendidas. Então, o jogo está armado. Não é? Agora tem que jogar o jogo. Né? Os elementos estão todos aí, né? Tem interface com o mundo público, e eu acho que é difícil quem está estudando esses temas, né, abrir mão desses estudos que estão sendo feitos, que agora estão sendo publicados. Então, Ricardo, quero te parabenizar e a todos, né, que participaram desse trabalho, que está aqui, está bonito, né? É importante estar bonito, né? Está bem editado, a editora, eu conheço a editora, que faz um trabalho sério, um trabalho bem feito, né? Publica trabalhos acadêmicos. Né? Então, mais uma vez, só parabenizar essa turma e agradecer por ter me chamado para prefaciar o livro, que eu fiz com muito gosto e com muito prazer. Então, meus caros, vamos em frente, né? Vamos colocar todos esses trabalhos científicos, acadêmicos, bem feitos, para serem lidos, para serem importarem, né? Impactarem também na agenda pública nacional. Ricardo, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Eduardo. Queria dizer aqui uma coisa que, enfim, todos os autores e autoras, eles passaram no programa de Ciências Sociais da PUC-Rio, que, como a gente sabe, evidentemente que eu tive o prazer de orientar todos esses autores e autoras,
com exceção do Jaime, que foi orientado pelo Eduardo, que, de alguma maneira, é evidente que esses alunos, agora doutores, mestres, alguns estão terminando o seu trabalho, eles também conviveram com outros professores, né? Um programa nosso, como do pós-graduação, tem professora da área de sociologia, como o professor Marcelo Burgos, tem o professor Werneck Viana, tem professores da área de antropologia, como o Roberto Amata. Enfim, você tem, de fato, uma equipe que muitos desses estudantes, todos eles, praticamente, conviveram com esses professores, às vezes durante 2 anos, quando era mestrado, às vezes 4 anos, 4 anos e meio, quando era doutorado, né? E agora, para também não falar mais ainda do que eu já falei, vamos agora colocar o time em campo, né? Vamos dar a palavra agora para cada um das autoras, dos autores. Vocês vão verificar, eu faço aqui um pequeno comentário breve agora, que a gente vive hoje uma geração nas ciências sociais onde, e claro, não podia também ser diferente, que as pessoas vão ganhando autonomia porque elas chegam muitas vezes e nos procuram como orientador já com um objeto de estudo, com um tema muito caro e que é claro que a gente faz uma sugestão aqui de alguma bibliografia, de alguma perspectiva metodológica, mas esses autores, posso dizer que, vamos dizer assim, escolheram seus temas, procuraram ajuda evidente para que eles pudessem desenvolver da melhor forma possível, mas são eles que são os responsáveis pelos temas que aqui foram apresentados nesse livro. Eu passo, então, a palavra para a Alessandra Monteiro, cujo título do seu capítulo é A Representação Política das Mulheres no Sindicalismo Brasileiro, o caso do Sindicato Nacional dos Servidores da Fiocruz. Fiocruz, essa instituição tão importante, né? Agora responsável pela fabricação da vacina Oxford AstraZeneca e, sem dúvida nenhuma, uma das melhores instituições de pesquisa desse país. Bom, a palavra, Alessandra Monteiro. Olá, boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês. É uma noite muito boa e agradecer aos professores as palavras iniciais. O meu capítulo foi sobre mulher no sindicalismo, como o professor acabou de dizer. Eu pesquisei a ASFOC, que é o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Fiocruz, e essa motivação veio, na verdade, de reflexões, esse artigo veio de reflexões do meu trabalho de mestrado aqui no departamento. Para quem não me conhece, eu sou jornalista pela PUC-Rio, sou mestre em Ciências Sociais e agora estou no doutorado pela mesma instituição. E a motivação para essa temática, que eu acho que é algo importante de falar hoje, foi que eu trabalhava nesse sindicato como jornalista e eu comecei a observar como a presença das líderes mulheres fazia alguma diferença ali e como os debates relacionados à figura da mulher na política começaram a crescer. Com isso, uma das perguntas principais girou em torno de um objetivo de pensar, compreender como a presença feminina se dava no sindicalismo brasileiro. E, junto com o professor Ricardo, a gente também analisou essa parte do sindicalismo atual no Brasil, todo histórico, e podemos ver aí que o sindicato seguiu esse modelo ainda corporativista. E isso faz diferença em relação a gente olhar a figura da mulher nesse ambiente. Eu percebi algumas questões que eu acho que são relevantes e um pouco além do que eu esperava nessa pesquisa, que foi, como, por exemplo, analisar como a divisão sexual do trabalho fez diferença para essas mulheres. Eu fiz o trabalho de campo também, não só no sentido de trabalho doméstico, como também no sentido de cuidar da casa e de todos os assuntos correlacionados. Além disso, outras questões que dificultavam essas mulheres tratavam de questões que aconteciam para fora da Fiocruz. Elas viam que elas eram mais diminuídas, assim, de alguma maneira, que elas eram diminuídas mais no ambiente externo do que no ambiente da própria Fiocruz. Como o professor falou, na Fiocruz, a gente vê muito agora na televisão, a professora também e socióloga Nízia Trindade Lima, hoje é presidente da Fiocruz, é a primeira presidente mulher. E essa figura feminina fez grande diferença na minha pesquisa, porque eu pude perceber que houve uma mudança no olhar desse sindicato
muito mais com a presença da eleição da Anísia Trindade Lima do que até mesmo com a presença de líderes mulheres dentro do próprio sindicato. Isso fez uma grande diferença para mim. E, por fim, vou dizer que uma das questões que eu acho que foi interessante também de ver é perceber que as mulheres, muitas vezes, não 100%, repetiam um padrão sexista e autoritário de gestão por conta de ver credibilidade nisso por parte dos homens que as antecederam, ou por acreditar que só conseguiriam falar e serem ouvidas caso aumentassem o tom da voz, no caso agissem de forma mais autoritária. Vou finalizar, agradecer vocês, porque ainda temos vários outros autores para a gente cumprir com o cronograma do tempo. Obrigada. Obrigada, Alessandra. Eu, então, passo a palavra agora para o Felipe Barbosa Pereira, que escreveu o capítulo intitulado Cooperativismo Federativo das Maiorias, a Lei número 12.734/2012 e a redistribuição fraticida dos royalties do petróleo. Felipe, boa noite, muito bem-vindo. Obrigado, professor Ricardo. Boa noite a todos. Prazer estar presente aqui hoje, podendo conversar um pouquinho sobre o nosso livro. Bom, o núcleo trata basicamente de federalismo, política e desenvolvimento. Então, pensando especificamente aqui no estado do Rio de Janeiro e com os olhos voltados para a economia do estado, eu acho que não dá para não falar do tema do petróleo, porque desde que o estado se aprofundou aí numa crise econômica severa, o petróleo vem sendo visto e, de fato, vem sendo encarado como o salvador da lavoura. Isso se intensificou a partir da descoberta dos campos de pré-sal, em 2008, 2009. Tivemos algumas modificações na legislação do petróleo, que é de 97, e uma das modificações mais relevantes para os interesses fiscais aqui do Estado é justamente essa Lei 12.734, que é de 2012. Em síntese, ela faz uma redefinição dos critérios de redistribuição de royalties e participações especiais em relação à produção e refino do petróleo. E essa redefinição, ela, na verdade, reflete um problema aí de uma guerra federativa muito grave, que, em função, talvez, da fraqueza política do Estado do Rio, que é um dos municípios petrorrentistas que mais se vale dos benefícios fiscais do petróleo, essa redefinição acabou jogando por terra aí, uma lógica anterior que privilegiava os municípios que são produtores, que são, afinal de contas, aqueles municípios e, enfim, estados, aqueles territórios que enfrentam o impacto da produção do petróleo, que é uma indústria bastante pesada e tem externalidades muito negativas. Em síntese, se eu pudesse resumir todo o artigo em poucas palavras, eu traria um poema do Drummond que diz o seguinte: o poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal, enquanto isso o poeta federal tira o ouro do nariz. Esse poeminha pequeno sintetiza todo o problema do livro. A gente está enfrentando um problema de uma guerra fiscal entre os estados, em função dessa redistribuição dos royalties. O Estado do Rio conseguiu suspender a aplicação dessa lei, que é o que veio dando algum respiro para a Fazenda Estadual, mas essa suspensão de caráter liminar, obviamente, é precária. Então, a sinalização do final do artigo quer dizer o seguinte: a gente precisa rediscutir isso no plano político, ou seja, botar os estados para conversar no plano político, para poder prescindir de ter uma resolução no plano judiciário, porque isso fatalmente vai trazer prejuízo ou para o Estado do Rio de Janeiro ou para a pacificação federativa como um todo. Obrigado, Felipe. Vocês estão vendo que os autores e autoras estão disciplinados aí, cumprindo aí esse tempo que mais ou menos de 3 minutos para cada um. Como eu falei, talvez antes da gente começar aqui, haverá um outro evento no dia 25 de junho,
São 2 mesas, onde aí a gente vai poder aprofundar o debate em cima de cada um dos capítulos, inclusive com participação de estudantes, enfim, de pessoas interessadas para fazer as perguntas, questionamentos, porque aí haverá mais tempo para a gente fazer esse tipo de atividade, ok? Bom, eu vou chamar agora, tem 2 artigos nesse livro sobre o populismo, esse fenômeno, vamos dizer assim, que atravessa a história política brasileira. Eu vou passar a palavra agora para o Gabriel Rezende, nosso representante aí em Vassouras, no Médio Paraíba, aqui do estado do Rio de Janeiro. Na verdade, ele mora aqui na cidade do Rio de Janeiro, está fazendo um doutorado aqui, mas está passando agora a pandemia na sua cidade natal. O nome do capítulo é O Fenômeno Político do Populismo, da variável histórico-social à ascensão global. Gabriel, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Ricardo, meus colegas que escreveram junto comigo esse livro, o professor Eduardo também, a todos que estão aqui. E como o professor Ricardo falou, de modo muito especial, meus colegas conterrâneos de Vassouras, estou vendo alguns aqui, uma saudação especial para vocês que nos acompanham. Bom, nesse capítulo que eu tive a oportunidade de escrever sobre o fenômeno político do populismo, da variável histórico-social à ascensão global, eu trouxe algumas reflexões sobre o debate envolvendo as manifestações políticas populistas em várias democracias do mundo, principalmente a partir do século XXI, fazendo um paralelo que nós vimos no Brasil, nessa variável histórico-social, com o que nós vivemos atualmente nesse mundo globalizado, essa interface desse neopopulismo. Dessa forma, eu tive como objetivo analisar o fenômeno do populismo enquanto um conceito mais amplo. Mas, antes de tudo, é importante dizer que o conceito de populismo ele se reveste ainda de uma série de ambiguidades. Muito embora várias dessas ambiguidades elas mostram a existência de algumas dimensões que elas são intrínsecas entre si, através de uma reconstrução ou da construção do chamado ideal caracterização. Então, a gente consegue pegar algumas características dessas lideranças populistas que a gente vê ao longo do tempo se repetindo. Contudo, no livro, eu busquei compreender o populismo não somente com seu aporte teórico-conceitual, mas sua performática enquanto produto decorrente de transformações políticas, sociais, culturais e econômicas presentes na nossa teia social, cujas variáveis podem se alterar ao longo do tempo, bem como é uma estratégia política intermitente ao longo de toda a história das democracias ocidentais. Dessa maneira, eu busquei explorar brevemente, na primeira seção do capítulo, ele foi dividido em 3 partes. Na primeira seção, eu comento um pouco sobre a abrangência e a conceituação do populismo como fenômeno epistemológico. Em seguida, na segunda seção dessa divisão, argumentei sobre algumas bases sociopolíticas, enquanto uma variável histórico-social do populismo no Brasil, do período 1945 a 1964, o período denominado de República Populista, através da lente de 2 escolas de pensamento brasileira, pensamento social, a Escola de Sociologia da Universidade de São Paulo e o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, na qual eu tive a oportunidade de pegar um pouco do trabalho do meu colega Léo Posternak, que fez uma dissertação sobre isso. Por fim, na última sessão, eu explanei sobre a emergência do populismo como efeito global, sendo seu recorte a contemporaneidade. Ou seja, é um produto de uma crise de representatividade política, de uma erupção de crises econômicas, principalmente a partir de 2008, esse neopopulismo seria a partir desse período, da precarização do trabalho e da mudança cultural entre gerações, o que a teoria contemporânea chama de Cultural Backlash Theory, demonstrando assim, a meu ver, como o populismo foi impulsionado ao longo do tempo por distintas forças sociais, mas resguardou algumas características intrínsecas quando comparamos as origens performáticas do populismo brasileiro, no qual chamo de variável histórico-social, e populismo enquanto fenômeno global do século XXI. Em outras palavras, para poder sintetizar, meu capítulo teve a oportunidade de salientar os novos aspectos do populismo contemporâneo, resultado de mudanças expressivas no campo político, econômico, cultural e social, que terminaram favorecendo o apoio do eleitorado aos partidos e líderes populistas nesses últimos anos. De certa forma, foi uma tentativa, podemos assim dizer, de arar o terreno para um debate comparativo com os tempos recentes em que vivemos no Brasil e no mundo. Bom, eu encerro assim essa breve explanação. Eu espero que tenha deixado um pouquinho de um gostinho de uma futura leitura. Muito obrigado.
Estou sim, Gabriel. Seu entusiasmo certamente é bem inspirador para todos nós. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Getúlio Fidelis. É evidente que todos os que estão aqui, a gente termina ao longo, né, do tempo se identificando, procurando contribuir para a realização do bom trabalho. Mas o autor que eu vou passar agora, o Getúlio Fidelis, de uma certa forma, a gente já trabalha desde da graduação, quer dizer, na graduação, passando por mestrado e depois para o doutorado. Certamente é uma longa jornada trabalhando junto. O Getúlio escreveu um capítulo que é em cima da sua tese de doutorado, e o título do capítulo é Cooperação Intergovernamental no Contexto Pós-Constituição de 1988. A parceria entre o governo federal e o governo do Estado do Rio de Janeiro, de 2007 a 2016. Getúlio, a palavra é sua. Eu não estou lhe ouvindo, Getúlio. Não sei se tem alguma... Embora esteja ligado, mas eu não estava lhe ouvindo. Vê agora. Não estou lhe ouvindo. Esses pequenos problemas técnicos hoje são normais nas nossas atividades remotas, né? Você quer tentar... Às vezes tentar saindo e voltar voltar, né? Às vezes dá um refresh aqui no link do Zoom. Talvez seja bom você sair e voltar. Não sei, o que é que você prefere, Getúlio? Pode ser? Então, eu vou chamar o autor seguinte e você volta, tá certo? Pode estar segurado aqui a sua palavra aqui. Então, eu vou passar agora a palavra para o Gustavo Cravo, que trabalha com um tema muito importante, que é a questão da implantação da sociologia, da disciplina de sociologia no ensino médio brasileiro. O nome do artigo é o Federalismo Brasileiro e a Oferta de Políticas Públicas na Área de Educação. Então, passo a palavra para o Gustavo. Opa, obrigado, professor. Boa noite a todas e todos, né? Então, eu sou doutorando aqui pelo programa da PUC, eu sou pesquisador do NUFEPT, o grupo que lança o livro hoje, né? E eu também participo como pesquisador do Laboratório de Ensino de Sociologia Floresta Fernandes, da UFRJ, né? Então, eu venho pesquisando há um tempo, né? Como o professor falou, o tema da sociologia no ensino médio, e esse capítulo, né, que dialoga com a minha tese, é parte de um esforço de fazer um diálogo entre a educação básica, a sociologia da educação básica e o nosso formato de Estado, né, que é um formato federalista, né? Não deixa de ser também um diálogo de um campo mais voltado para a educação com a ciência política, que não é um diálogo simples, né? Eu venho me surpreendendo como é que colocar a mão nisso é uma coisa que não é tão tranquila assim, né? Então, nesse capítulo, né, são 3 sessões, né, com uma introdução e depois com uma conclusão, né? Na primeira sessão, eu começo a falar um pouco do federalismo brasileiro, né, e das origens dele, dialogo um pouco com o professor Raposo, né, comentou sobre as nossas raízes ibéricas, né? Então, como é que você implanta um modelo, né, que é o modelo dos Estados Unidos, que hoje tem vários países do mundo, num país como o Brasil, né, que vem de uma centralização muito forte, né? Então, isso tudo. Eu acho que hoje em dia, acho que muitos países adotam o federalismo, sobretudo países de grandes dimensões continentais, né? Por exemplo, o Brasil adota, a Argentina adota, a Rússia, né? Os próprios Estados Unidos, né? E também há federalismos mais históricos, né? Por exemplo, a Suíça, que não é tão grande, mas adota, a Alemanha, e são modelos diferentes, né? Então, o Brasil, ao mesmo tempo que ele bebe de um modelo mais dual, que é o modelo americano, né?
em que as hierarquias são mais fortes entre o governo federal e os estados eles têm mais autonomia. Ele também bebe, né, sobretudo na Constituição de 88, do federalismo alemão, bebe da ideia, né, de um federalismo mais cooperativo. E aí você vai entrar na oferta de políticas públicas da área de educação, né, que poderiam ser de outras políticas públicas também, mas eu estou pegando na área da educação, né? Para nós, brasileiros, o federalismo, o fato de a gente ter uma união, né, um governo federal, um governo estadual e municípios, é uma coisa que está dada, né, é muito naturalizado. Só que quando você vai lá observar, né, no que esse modelo, essa escolha, implica na oferta de políticas públicas, você começa a observar que não é tão simples assim, porque isso mexe com o orçamento, isso mexe com a necessidade das relações intergovernamentais, né? Então, essas esferas têm que trabalhar juntas, né? Isso mexe com as chamadas competências, né? Competências concorrentes. Por exemplo, a União, os estados e os municípios são responsáveis pela educação, né? Então, você tem que pegar uma lupa para entender como é que vai funcionar isso, né? Então, por exemplo, os municípios são responsáveis pela educação infantil e pelo fundamental, os estados pelo ensino médio e a União pelo superior. Mas a União tem que ajudar, né, tanto financeiramente como em aparato técnico, né? A União coordena, né? A União induz por meio de financiamento, né? Os estados também, né? Aqui o estado do Rio de Janeiro, por meio do Fundeb, né? Ele também vai colaborar com o ensino fundamental dos municípios, né? Então ele vai deixar mais da metade, né, do que ele arrecada com a educação, ele vai redirecionar isso para os municípios, né? Então a rede própria dele, né, também vai ter uns problemas de financiamento por conta disso, né? Então, para não me perder, nesse capítulo eu tentei ser bem didático, ao mesmo tempo apresentar a questão para quem está curioso, que quer conhecer, e ao mesmo tempo contribuir com o tema para quem já vem pesquisando, né? Com bibliografia e com tudo isso. Deixa eu ver o que eu anotei mais. Pronto. Eu acho que esse tema da educação e do federalismo, né, é um tema interessante porque dialoga muito com a democracia. Eu acho que aluno na escola é um tema da democracia, né? E o Brasil ele tem um dever de casa aí que ele precisa cumprir ainda, né? Então, por exemplo, em termos de ensino fundamental, a gente está chegando a quase 100% de alunos entre 7 e 14 anos na escola. Então, a gente está bem, né? Agora, em termos de ensino médio, que é o que eu pego mais, os desafios são muitos, né? Então, por lei, né, a gente já deveria ter universalizado todos os jovens de 15 a 17 anos na escola, né? Então, é aquela coisa também da lei. Tem lei, mas não funciona, né? A lei que não pega, né? Então, enfim, o professor Raposo ele fala bem melhor que eu sobre isso, né? Então, a lei não pegou, não funcionou, né? Então, a gente está chegando a 70% dos jovens, né, com isso. E, enfim, para não me estender um pouco mais, eu acho que é para falar isso, né? Falei um pouco e para fechar, eu acho que esse tema do federalismo, novamente, ele dialoga muito com a democracia, né? Só tem federalismo com a democracia, né? Então, não à toa a Constituição Federal de 88, ela deu uma expectativa aí de descentralização, do fazer local, do governar a partir do local e abrindo brecha para maior participação da população com essa oferta local, né? Você vai ter a Martha Hatch, que é uma grande referência na área, que ela vai dizer que são expectativas não concretizadas, né? Então, você tinha uma expectativa de descentralização maior do que, de fato, isso aconteceu, né? De qualquer maneira, isso é um movimento muito grande em relação ao momento anterior, né? Na ditadura, você não tinha o federalismo, você tinha aquilo ali escrito, mas não se dava. Você tinha, na verdade, uma centralização sufocante, né? Para dialogar com o texto que a gente acabou de ler da professora Aspásia, que está aqui assistindo a gente. Então, acho que é basicamente isso, professor. Eu vou encerrar para dar a palavra para os colegas. Tá? Muito bom, Gustavo. Acho que você tocou num ponto, evidentemente, que a gente tem aqui pessoas com formações diferentes e talvez só fazendo um breve comentário. Como disse o Gustavo, os desafios do federalismo brasileiro, que, entre outros, é de tentar
reduzir desigualdades regionais, fazer com, novamente, que a gente tenha avanços no bem-estar social para todos os municípios brasileiros, para que a gente possa, novamente, fazer com que as pessoas, independentemente do lugar onde morem, possam ter uma vida e, novamente, acesso aos serviços sociais, perspectivas de realização das suas capacidades. Isso depende de um acordo, de um pacto federativo que faça com que todos os estados se beneficiem do desenvolvimento. Mas esse tipo de debate ele só ressurge, só volta com a democracia, porque na ditadura, no autoritarismo, simplesmente o governo federal centraliza as decisões e não deixa muito espaço para nenhum debate. Isso, certamente, aqueles que viveram o período autoritário sabem disso. Eu queria saber se o Getúlio já conseguiu recuperar aí o áudio, Getúlio. Eu estou com dificuldade ainda de lhe ouvir. Não sei se você está falando, mas a gente não consegue ouvir. Conecta com o celular também, Getúlio. Aí você fica o áudio no celular, sacou? Enquanto o Getúlio conecta com o celular, eu vou passar a palavra para o Jaime Lopes. Jaime, que acabou de defender a sua tese de doutorado. O capítulo que ele está aqui, enfim, escrevendo, eu vou ler o título agora, mas é uma passagem, vamos dizer, da tese de doutorado dele. Acho também que, quer dizer, gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que tive a satisfação de participar da banca dele, e aí eu relembrei os tempos que trabalhei no setor elétrico. Ele fez um trabalho realmente de fôlego e trouxe uma contribuição para a gente tentar compreender um pouco, né, a importância da energia elétrica, das empresas estatais nesse processo de desenvolvimento do país e dos estados. No caso, o Jaime, que certamente focou muito para o seu estado natal, o Espírito Santo, onde ele lá está nos falando agora. O título do capítulo do Jaime é Energia Elétrica na Lógica do Desenvolvimento Regional, uma análise sobre a implantação dos setores elétricos do Rio Grande do Sul, Paraná e em Minas Gerais. Jaime, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Eu queria agradecer novamente ao Ricardo, né, por ter estado na minha banca, pelo convite, inclusive, de fazer parte desse livro, de fazer parte do núcleo também. Bom, eu já pesquiso o tema energia elétrica já tem uns bons anos, né? Isso começou na graduação na Universidade Federal do Espírito Santo, em Ciências Sociais, pesquisando licenciamentos socioambientais. Depois, no mestrado, na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, em Antropologia Social, foi na sede acadêmica argentina, sobre as questões políticas, sociais e econômicas que tangem os projetos hidrelétricos no Brasil. E agora eu fechei com o doutorado recém-defendido, né? Foi dia 28, minha defesa, trabalhando as questões políticas a respeito da construção elétrica, né? Construção do setor elétrico, sobretudo a sua relação com a modernização estatal dentro dos estados brasileiros, né, levando em consideração os aspectos federativos, levando em consideração as políticas regionais e levando em consideração todo o emaranhado de choques entre as elites e entre os projetos locais e nacionais, né, que é um pouco o que eu tento me debruçar nesse artigo, né, nesse capítulo. Eu tento trazer um pouco do que foi a minha tese e um pouco, além de trabalhar o estado do Espírito Santo, né, que foi o foco da minha tese, trabalhar também estados que foram importantes para a construção do setor elétrico nacional, né? Sobretudo o Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. E por que esses estados, né? Rio Grande do Sul tem uma importância muito grande, sobretudo na construção de uma política de estatização ou de encampamento das empresas estaduais de energia ao longo da história brasileira, né? Sobretudo com o Leonel Brizola, que depois também foi governador do estado do Rio de Janeiro, e que no momento da encampação da empresa de energia do Rio Grande do Sul era governador do estado do Rio Grande do Sul.
com a política que levou a vários embates nacionais, principalmente com Juscelino Kubitschek, e que influenciou nas propostas de construção, sobretudo dentro do regime militar, de um sistema elétrico nacional. No caso do Paraná, por exemplo, já é um tanto quanto o oposto ao caso do Rio Grande do Sul. A construção do setor elétrico do Paraná ele vai ser muito mais ligado às suas relações com São Paulo, ou às suas relações com o desenvolvimento do Parque Industrial Paulista, né? E, sobretudo, também com o desenvolvimento de uma agroindústria, que sempre lhe foi muito caro, né? O Estado tem uma relação muito forte com a agroindústria e com a interiorização de sua população. Então, diferente do Rio Grande do Sul, você tem aí aspectos que, por exemplo, se assemelham mais ao caso do Espírito Santo, que eu não trato nesse artigo, mas já fazendo merchan da minha tese, eu trabalho, no caso do Espírito Santo, e o Paraná tem essa relação, né, de ter construído o seu setor elétrico um tanto quanto com as suas ligações regionais. E que é também absolutamente oposto ao caso, não tão oposto, mas talvez diferente ao caso de Minas Gerais. Minas Gerais tem aquela questão de ter tido como governador Juscelino Kubitschek na hora da implantação, do crescimento, da modernização, né, do seu parque elétrico. E Juscelino Kubitschek aproveitou todo esse processo para construir o mesmo que ele implantou quando foi presidente, né, que foi um projeto de desenvolvimento ligado a uma indústria localizada geograficamente em espaços específicos de Minas Gerais, e que daí levou à construção de todo um arcabouço institucional, todo um arcabouço operacional estatal, né? E também de toda uma infraestrutura de energia elétrica para abastecer esse projeto de desenvolvimento de Minas Gerais. E daí surge, por exemplo, a CEMIG, que vai ser tanto importante para a construção do setor elétrico, da Eletrobras, sobretudo, né, para a ideia da Eletrobras como empresa, como também para a construção de várias outras empresas do setor elétrico que vêm, né, no decorrer da história do Brasil, né? Eu, nesse artigo, esse artigo que consta no livro, ele está dividido em algumas partes que tratam a respeito de questões conceituais sobre o federalismo, né? Eu trago um debate pequeno sobre essa dimensão do federalismo, conceituais do federalismo mundial, do federalismo a nível nacional e sua relação até 1964, né? No recorte temporal ele tentou buscar a implantação dos setores elétricos, especificamente esse momento, e depois dessa conceituação sobre o federalismo e sobre as dimensões regionais também desse federalismo, né? Como que o regionalismo entra dentro dessa divisão nacional, eu parto para as companhias elétricas de cada estado, no caso, a Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, a CEE, a Copel, que é a Companhia Elétrica do Paraná, né? E a CEMIG, que é a Companhia Elétrica de Minas Gerais. E eu tento fazer essa relação e fecho trabalhando como que esses vários casos que eu trato são importantes, e não só para o momento histórico que eu busco tratar, mas para uma perspectiva de uma história a longo prazo de resultados atuais das questões do setor elétrico hoje. A gente está à beira de um novo racionamento de energia, de uma crise de energia muito forte, talvez a maior de que a gente já passou, um risco sério de apagões e de aumento da conta de energia, e tudo isso tem muita relação com as políticas e com a dimensão política do trato da implantação dos setores elétricos estaduais. É isso que eu tenho para dizer agora, depois a gente pode trabalhar melhor em outro momento,
Mas é isso, eu queria agradecer a todos e muito obrigado pela oportunidade. Bacana, Jaime, muito bom. Getúlio, conseguiu? Consegue me ouvir agora? Agora, rapaz, agora está a nota 10 agora. Com você a palavra. Então vamos lá, problemas de áudio à parte. Eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo a presença de todos vocês aqui, mas é importante fazer um agradecimento especial aos professores Ricardo Maior e Eduardo Raposo, porque contribuíram para que nós estivéssemos aqui nesse momento, né? E digo na contribuição até na nossa formação enquanto cientistas sociais, né? Esse capítulo nesse livro, ele é um desdobramento da minha tese de doutorado que foi defendida no ano passado no Departamento de Ciências Sociais, né? Então, eu busco falar sobre a cooperação intergovernamental entre o governo federal e o governo do Estado do Rio de Janeiro no período de 2007 a 2010, que é o período que coincide com o primeiro mandato do governador Sérgio Cabral, né? Eu começo falando sobre a questão do federalismo pós-Constituição de 1988. Então, o referencial teórico de corte temporal é após a Constituição de 1988, porque a Constituição de 88 ela dá margens para a cooperação intergovernamental. Mas a pergunta que se faz é, em quais circunstâncias essas cooperações serão feitas, né? E aí eu tenho um subtítulo aqui do capítulo, em que eu falo sobre os anos 90, quando há uma recentralização fiscal nas mãos do governo federal. Para vocês terem ideia, no primeiro ano do governo Cabral, 2007, o Estado do Rio de Janeiro apresentava o menor índice de autonomia fiscal. Então, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista estratégico para desenvolver o Estado do Rio de Janeiro, era importante e imprescindível que houvesse uma aliança com o governo federal, já que a maior parte dos recursos estavam concentrados na União, né? Mas é importante destacar, e isso eu aprendi ao longo da minha vida acadêmica, quando a gente vai analisar o jogo federativo, as regras já estão dadas. Mas é importante, além disso, a gente analisar o jogo político. E no jogo político, as regras irão se alterar de acordo com as circunstâncias, né? Então, naquele momento de 2007, as circunstâncias políticas propiciaram uma aliança entre PT e PMDB, inicialmente no âmbito nacional e depois no âmbito estadual aqui no estado do Rio de Janeiro. Porque o PT, assim que chegou ao poder em 2003, já almejava a reeleição em 2006, né? Então, na eleição de 2006, no âmbito nacional, no segundo turno foram Lula e Geraldo Alckmin pelo PSDB, aquela polarização que havia à época, né? Então, do ponto de vista estratégico, foi importante o PT olhar para o Rio de Janeiro, porque os dois outros maiores colégios eleitorais, São Paulo e Minas Gerais, eram administrados pelo PSDB. Então, do ponto de vista estratégico, né, visando a eleição, ou seja, a reeleição do Lula, foi importante essa aliança com o PMDB no estado do Rio de Janeiro. E como eu falei inicialmente, o estado do Rio de Janeiro havia essa necessidade de buscar uma preferência na aliança com o governo federal, porque o meu trabalho também ele focou a analisar as transferências que não são as transferências que ocorrem já por conta da Constituição, mas as chamadas transferências voluntárias, né? Ou seja, muito por fruto dessa parceria que houve com o governo federal. E aí a conclusão é que, no Brasil, mesmo o texto constitucional possibilitando que haja cooperação intergovernamental, essa cooperação ela vai existir muito dependendo das circunstâncias políticas, né? E no demais, eu não vou falar mais para não dar spoiler, deixar curiosidade para os leitores e leitoras. E, mais uma vez, agradeço a palavra e desculpa pelo problema no áudio. É isso aí, Getúlio. Bacana, muito bacana. Eu vou passar a palavra agora para o Léo Posternak, que também tive o prazer de acompanhá-lo, vamos dizer, na sua trajetória na graduação, mestrado, doutorado. Fez também um ótimo trabalho no doutorado, que trabalhou com a teoria do capital humano e, vamos dizer assim, a influência dessa teoria, principalmente ali a partir dos anos 90, nas políticas públicas, transferência direta de renda e outras.
e, nesse caso do texto que aqui apresentou nesse livro, vem da sua dissertação de mestrado. O título do capítulo é O Populismo e o Pensamento Econômico Liberal Brasileiro em Meados do Século XX. Léo, prazer recebê-lo aqui. Palavra sua. Prazer meu de estar aqui. Prazer de ouvir essas palavras suas. Prazer de ver o professor Eduardo. Prazer de reencontrar dois colegas de turmas, Paula e Getúlio. Prazer de ver que Gabriel também está interessado nas coisas do populismo. Muito obrigado, Gabriel, também pelas suas palavras. Nesse artigo, eu analisei as contribuições da vertente liberal do pensamento econômico brasileiro para a compreensão do fenômeno do populismo, no período de 45 a 64, contemplando 3 intelectuais brasileiros que se destacaram por suas ideias afinadas com as do liberalismo. São eles Eugênio Goudin Filho, Otávio Gouveia de Bulhões e Roberto de Oliveira Campos. Haveria no pós-guerra, pós-segunda guerra no Brasil, condições para que o populismo econômico florescesse. Em primeiro lugar, as vozes que ousavam combater o keynesianismo eram débeis. A pujança do welfare state no Ocidente industrializado e do planejamento centralizado na União Soviética e seus satélites facilitavam a aceitação dos discursos de políticos que propunham ações desenvolvimentistas, através de promessas eleitorais sem preocupações orçamentárias e que resultavam em um continuado endividamento. Era a época de ouro do planejamento, e as empresas estatais, atuando em segmentos ditos estratégicos, ganhavam vida e força. O distributivismo e a indisciplina fiscal estão nos fundamentos do populismo econômico. Este crê que podem ser alcançados com relativa facilidade o desenvolvimento econômico e a distribuição de renda por intermédio do aumento dos investimentos, dos gastos sociais do Estado e dos salários. De acordo com os pensadores aqui estudados, as consequências serão o déficit público, a crise fiscal e a inflação. À luz destes pensamentos, podemos entender o populismo econômico como uma política que dá ênfase ao crescimento econômico e à redistribuição de renda, ao mesmo tempo que ignora ou não se preocupa com a inflação, o déficit orçamentário e a reação dos agentes econômicos às políticas não direcionadas ao mercado. Goudin, Bulhões e Campos viam com clareza a dificuldade de se conquistar corações e mentes da nossa desigual sociedade para um discurso que prometia trabalho árduo e recompensas em longo prazo, em oposição a um outro em que tudo se resolveria após a próxima eleição. Afinal, existiam condições que, ao invés de diminuir a força do populismo, trabalhavam no sentido da sua expansão. Uma delas era o constante crescimento das massas urbanas, trazendo para as cidades um formidável contingente de indivíduos aptos a votar e sedentos por melhores condições de vida. A persistente e elevada desigualdade da sociedade brasileira seria um catalisador que favoreceria o fenômeno. Obrigado. É isso, Léo? Obrigado. Obrigado a você, tá certo? Temos mais ainda 2 autoras para a gente encerrar o nosso evento. Vocês vão ver que são 2 comunicações que são muito oportunas. Inicialmente a Paula Zen, depois a Ruth Spindler. A Paula também é daquelas que a gente sempre trabalhou junto, continua trabalhando junto, e eu posso dizer hoje com muito orgulho, ela atualmente ocupa o cargo de subsecretária de Mobilidade Urbana aqui na Secretaria de Transporte do Estado do Rio de Janeiro. Teve, certamente, uma passagem na graduação de muito destaque também, como uma liderança no movimento estudantil, e
fez um trabalho muito, muito bom, muito importante, reunindo a sua experiência no governo do Estado, nessa questão tão importante para os estados brasileiros, seja o Rio de Janeiro, seja o Nordeste, que é o financiamento das políticas públicas. E aí, o papel do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O título desse capítulo que ela desenvolveu aqui no livro foi A Implementação de Programas Financiados pelo Banco Mundial no Estado do Rio de Janeiro. Paula, palavra sua. Obrigada, professor Ricardo. Obrigada pelas palavras. Quero primeiramente aqui cumprimentar os colegas. Fico feliz aqui de acompanhar alguns há tanto tempo, né? Como Léo, Gustavo. Também tenho a oportunidade aqui de rever o professor Raposo. Enfim, eu trago aqui, o meu artigo ele foi escrito com base na minha dissertação no mestrado. Eu tenho graduação e mestrado em Ciências Sociais pela PUC-Rio. E a minha dissertação, então, ela vem, como o professor Ricardo já falou, de uma experiência profissional da época que eu fiquei de 2008 a 2012 no governo do Sérgio Cabral, na Secretaria de Planejamento, e me lembrou muito a fala do querido Getúlio falando ali naquele momento que em 2007, 2008, de fato, o Estado do Rio era o pior. A gente vinha aí de 10 anos de recuperação fiscal, que é exatamente o momento que a gente está agora, infelizmente, né? O Estado do Rio parece não aprender com seus erros. Então, a gente vinha naquele momento de não haver espaço, né, fiscal no governo, e isso começa a mudar a partir de 2008, com o secretário da Fazenda à época, que depois até se torna ministro, enfim. Mas o ponto todo é que o Estado do Rio de Janeiro passa a poder pegar empréstimos e ele acaba, em 10 anos, né, de 2008, na verdade, 2017, o Estado do Rio de Janeiro consegue pegar 40 operações de crédito com instituições multilaterais, num valor total de 28 bilhões de reais. Então, não é à toa que, de novo, estamos num regime de recuperação fiscal, né? E aí, mais 10 anos aí para a gente aprender. Enfim, então, naquele momento, naqueles 5 anos que eu tive na Secretaria de Planejamento, eu era responsável pelos projetos do Banco Mundial. E tive a oportunidade de coordenar 2 daqueles programas, o Progestão 1 e o Progestão 2. O governo Sérgio Cabral, ele foi marcado, né, pela eficiência, né? Ele se colocava como a modernização da gestão, isso era o grande mote do planejamento estratégico, você tinha uma grande equipe de uma unidade gestora de programas, de gerenciamento de projetos. Isso vinha muito também a reboque do governo do Aécio Neves em Minas, né, que falava também de reforma do Estado. E esses projetos, e o Banco Mundial viu isso muito bem. O Banco Mundial quis financiar esses projetos, e o que aconteceu, e é o que eu trago no meu artigo, é trazer esses 2 programas para dentro do ciclo das políticas públicas, apresentar as fases do ciclo das políticas públicas, comparando isso em relação ao Banco Mundial. Trago também um pouco da história do Banco Mundial e a sua relação com o Brasil. E, por fim, também não vou dar spoiler, mas acontece um fator equivocado, porque desses 2 programas, né, então o Progestão 1 e o Progestão 2, com o mesmo foco, mas um deles era gerido numa secretaria e o outro acabou sendo gerido por outra secretaria. E ocorre que a implementação dos 2 programas foi totalmente diferente. Um teve muito sucesso, uma grande efetividade, elogios por parte do banco, e o outro de um insucesso tremendo, devolução de dinheiros ao banco e avaliado como muito ruim. Então, aí vocês, no artigo está lá a explicação, um pouco das hipóteses, um pouco do porquê que eu coloco que um programa, né, teria... Por que um acabou tendo ênfase, né, nessa questão de efetividade e o outro acabou não logrando aí êxito. Enfim, é isso. Eu acho que eu já falei os meus 3 minutos. Gostaria de, mais uma vez, agradecer aqui a oportunidade. Obrigado, Paula. Só fazer uma observação aqui rápida, antes de passar para a nossa última autora. Nos últimos anos, a gente tem tido ótimos pesquisadores, como vocês estão vendo aqui, estudando o caso do Rio de Janeiro. E a constatação, praticamente unânime, é de que o Estado do Rio de Janeiro hoje é um Estado que se aproxima muito do Estado do Nordeste, no sentido de baixa autonomia fiscal, de muita dependência do governo federal, né?
Então, esse livro, posso afirmar sem dúvida, que ele normalmente retrata, em muitos casos, problemas que acontecem no Estado de Janeiro, que são comuns aos estados do Nordeste, né? Porque, como a Paula disse, a questão, por exemplo, de financiamento de políticas públicas, de obras públicas, é uma questão hoje complicada para o Estado do Nordeste, de uma maneira geral, mas também para o Estado do Rio de Janeiro, que não tem diferença nesses aspectos sublinhados aqui, principalmente no texto da Paula, no texto do Getúlio Fidelis. Bom, eu queria passar a palavra agora para a nossa última autora, com muita alegria, muita satisfação, porque ela sabe que eu gosto muito do tema dela, é um tema ainda pouco explorado na área de ciências sociais, a questão dos negócios de impacto social, a questão do empreendedorismo ligado, portanto, às atividades de negócio de impacto social, ainda é um tema que deveria ser mais valorizado por nós, cientistas sociais. A gente, normalmente, de uma certa forma, às vezes se insere muito no campo da universidade, nas atividades de ensino universitárias, às vezes também no ensino médio, às vezes no governo. Isso são atividades nobres e eu valorizo muito todos aqueles que estão ingressando nessas atividades. Mas essa questão do empreendedor, principalmente para que aqueles que têm a vocação, muitas vezes ligados a uma certa causa socioambiental, é disso que trata o texto da Ruth Spínola, que certamente agora tem um caminho enorme a percorrer aí a partir desse tema que ela tão bem desenvolveu na sua tese de doutorado. Então, o título do capítulo da Ruth é O Terceiro Setor, os negócios de impacto socioambiental e a questão social no Brasil. Ruth, palavra sua. Muito obrigada, professor, querido professor Ricardo Ismael, professor Raposo, estava na minha banca também. Prazer aí revê-los, ainda que à distância, depois a gente se abraça de novo, pessoalmente no campus, né? Saudação aqui a todos os queridos autores, colegas, ao juiz aqui da Paraíba, eu sou paraibana também, apesar de não ter sotaque lindo que vocês têm, mas não nego, sou da terra com muito orgulho. Estamos aqui, muito obrigado, né? É uma honra, viu, professora, saber que a paraibana, além do Ricardo, né, que tem a Paraíba como coração, está fazendo parte deste momento tão histórico, né? Somente ele que é estudioso do Nordeste e é um estudioso, tive a honra de apresentar também o nosso livro, Certo Dia. Sou filho de paraibanos também, quero registrar aí, pai e mãe paraibanos, eu também. Oh, isso é uma coisa linda, meu cactus está aí, ó. O nosso cactus, né, está aí vibrando. Apesar da nossa Campina Grande, onde eu nasci, está triste, né? Porque o São João aí não vai ter esse ano de novo, mas a saúde verdade. vai lugar. Infelizmente. Eu sou professora da PUC-Rio, do Departamento de Administração, sou economista de formação, fiz depois o IUPERJ também, lá, Ciência Política, e Rural Fluminense, né? Então, foi muito bacana esses 4 anos de convivência, né? Terminei em 2018, eu vou fazer um clique aqui, está lá a tese na íntegra, para quem quiser depois dar uma olhada, mas estamos aqui difundindo, né? Porque a tese mesmo, ela fica muito careta, né? Não dá para as pessoas deglutirem e mais facilmente acessarem. Então, aqui, esse momento também é de difusão de ciência e tecnologia, algo tão importante para o Brasil, que a gente vê na nossa pele quando a gente toma vacina, né? Então, é esse tipo de difusão que a gente está falando aqui também. Depois que eu tive 3 filhos, plantei algumas árvores, estou aqui, lançando esse livro e fincando esse legado aí da Universidade Extramuros, né, dialogando, relação dialógica com a sociedade e deixando esse registro, essa herança. Bom, e muita balbúrdia, por favor, precisamos bastante. Meu tema, realmente, acho que a gente teve um time importante, né, professor? Acho que a gente não adivinhou também essa tal pandemia, né? Quem vai prever isso? Mas é um tema que ficou muito em voga, especialmente desde o ano passado, por novos melhores, né? Novos melhores, não os novos normais, né? Novos melhores por vir que a gente quer traçar, quer forjar, quer projetar, porque o que estava, a gente já sabia que estava fadado ao fracasso, é reprodutor de desigualdades e acirrador de desigualdades, né? A gente estudou bastante isso aí no nosso período de Filhos da PUC, com muito orgulho,
nos formamos aqui. Vou fazer uma colinha, não vou falar muito, por isso que eu estou aqui me organizando para não falar muito, que a gente já está estourando a hora, eu sou a última, está quase acabando, gente. Obrigada aí pela atenção. A gente, então, está falando dos negócios de impacto socioambiental positivo, esse nome grande mesmo, sobrenome grande, e aí a emergência, a pujança desse fenômeno social chama a atenção pela natureza híbrida, nem lá nem cá, que associa tanto um esforço de lutar, de enfrentar um problema socioambiental estruturante no Brasil, por exemplo, e aqui a gente já falou de vários, né, os capítulos dos colegas, e se propor a não só deixar de pressionar, de cobrar dos governantes, das empresas, de quem faz traz aqueles efeitos negativos sociais e ambientais na natureza e na sociedade, mas também não ficar parado e se propor a fazer alguma coisa, né? Então é isso que mobiliza, que brilha os olhos dos empreendedores sociais, e quando eles abrem organizações sociais que se posicionam como negócio de impacto socioambiental positivo, eles estão dizendo que estão usando de mecanismos de mercado. Mecanismos de mercado, eu aqui com meu economei chato, né? Quer dizer que eles estão ganhando dinheiro com isso e estão também se remunerando com isso. Normal. Então o terceiro setor? Quase terceiro setor, porque o terceiro setor historicamente vive de doação, filantropia, dinheiro incentivado, né? A fundo perdido, subvenção, como a gente queira chamar. Mas historicamente as organizações do terceiro setor, ela está aqui também, a Stasia Camargo, né? Pode ajudar a gente sabe que elas dependem sempre de alguém, de outra organização, inclusive da cooperação internacional, né? Que é a história do terceiro setor aqui no Brasil. Só que os negócios de impacto socioambiental positivo, eles não querem depender, eles não querem ficar subservientes, né? Perder a autonomia, porque quando você pega o dinheiro de alguém, você está ali também travado, além de viver as irregularidades, as instabilidades desse momento, por exemplo, né? Em que a gente vive uma crise, ou do momento do governo Lula, em que, como era um governo popular, a cooperação internacional se afastou, foi para outros países, então é muito ruim ficar dependendo da doação, da boa vontade de filantropos, e por aí vai. Então, o que são os negócios de impacto socioambiental positivo? São organizações que não estão nem lá nem cá, elas diferem das organizações não governamentais, porque estas, né, as ONGs, dependem sobremaneira de filantropia e doação, mas elas também não se enquadram como organizações tradicionais, como empresas tradicionais, porque as empresas tradicionais têm como medida de sucesso a lucratividade. Já os negócios de impacto socioambiental positivo, elas querem ter perenidade sustentável financeira no tempo, querem ter sustentabilidade financeira no tempo, mas elas visam ao impacto positivo e ou social positivo, depende do esforço, né, que ela quer se debruçar e dedicar energia. Então, é isso. Então, elas não buscam apenas um faturamento positivo, mas é também importante. Então, elas trabalham com triple bottom line. Elas tanto precisam de sustentabilidade financeira, mas elas se colocam no pescoço um objetivo social ou ambiental, e elas depois têm que mostrar. Matou a cobra? Mostra o pau, né? Então, é nessa ideia. Ela tem que publicizar, explicitar isso para os stakeholders e shareholders, né? Para além dos shareholders, elas têm que explicitar isso para os stakeholders, que é a sociedade geral, as pessoas envolvidas de modo geral, e não só para os acionistas, por exemplo, né? Elas também destoam do universo da tal responsabilidade social empresarial, também não é isso, porque a responsabilidade social empresarial, ela visa mitigar a externalidade negativa advinda do core business, mas não é isso que a gente está falando, é outra coisa. Então, os negócios têm uma missão e um propósito explícito ligado ao enfrentamento de questões sociais e ambientais, cujas métricas de avaliação e de mensuração são auferidas, inclui também as partes interessadas, não só os acionistas, né? Elas operam gerando receita advindas da comercialização de algum produto ou serviço. Então, a pegada é essa, elas são quase ONG, mas só que elas têm que vender algum produto ou serviço, por isso que elas estão no meio termo, elas são organizações híbridas, né? Na verdade, as organizações, quando a gente diz primeiro, segundo, terceiro setor, a gente também está ali usando de abstrações, né? Nada é estanque assim, a complexidade do mundo é muito maior e rica. Aqui a gente viu vários artigos, capítulos falando sobre essa riqueza da complexidade, né? Mas, então, elas operam querendo uma receita positiva, sim, sendo pouco ou nada dependente de recursos incentivados. Então, a gente está falando aí, o capítulo, como o professor já nomeou, né, já disse qual é o nome desse capítulo que encerra aqui o nosso lançamento e encerra o livro, ele fala do terceiro setor. E muitas organizações, é um ecossistema, é um movimento muito pujante e muito recente, de 20 anos no máximo, mas que ganhou popularidade muito ano passado por causa dos novos melhores, já falei. Por que eu estou falando isso?
porque o terceiro setor está sendo revisitado. Muitas organizações, agentes econômicos que atuam nesse campo, eles acham que, no fundo, a gente está inaugurando um novo setor, seria o setor 2,5, entre o setor 2, né, o segundo setor das empresas, e o terceiro setor, propriamente dito, que a gente já conhece há muito tempo, né? Inclusive, muito fortalecido pela Constituição Cidadã. Mas eu, professor, né, sob orientação do professor, a gente não gostou, a gente, né, refutou, a gente usou de um arcabouço teórico para refutar esse tal do o setor 2,5, então a gente rejeita essa terminologia, apesar dela pegar bem na mídia, nas mídias de comunicação, ela explica, ela ajuda, é didática, né? Mas a gente entende que, na verdade, há apenas um alargamento do terceiro setor em direção ao segundo, né? E aí a gente também resgata que autores britânicos, neozelandeses e australianos, eles não gostam nem do termo terceiro setor, nem gostam do termo setor 2,5, eles acham que é o quarto setor. Aí a gente também já refutou com outros argumentos, dizendo que também não é por aí, mas que a gente reconhece não, a gente reconhece e parabeniza todo um arcabouço teórico também dos outros autores lá da Europa e da Oceania, nesse sentido, mas a gente também refuta, entende que não é, por uma série de argumentos. Então, a gente está revisitando o terceiro setor, de modo que ele abrigue, sim, os negócios de impacto socioambiental positivo e fiquem lá. Né? No Brasil, a gente não tem pessoa jurídica ainda para isso, mas há um projeto de lei tramitando muito bem, dentre outros, né? A gente tem uma força-tarefa nacional, que não é a do Moro, a gente até mudou de nome, não é mais força-tarefa, é aliança, é uma aliança da sociedade civil organizada, a gente está com advocacy muito forte em Brasília. Então, eu sou um pouco militante, um pouco pesquisadora, a gente tenta sempre fugir, mas tem horas que a gente se entrega, e eu falei nós, não era para ter falado nós aqui, né, professor? Mas é isso, é porque é algo tão encantador que a gente termina muito se envolvendo. Aí o professor, Ricardo Ismael, falou assim, Ruth, esse tema é muito novo, dá um exemplo. Separei 2 exemplos aqui. Inclusive, minha tese está muito grande por causa disso. São 2 capítulos teóricos, um processo bem vagaroso e profundo para poder a gente dialogar nas ciências sociais, no campo da avaliação institucional, né, porque eu fiz avaliação institucional de incubadoras universitárias que acolhem empreendimentos nascentes nesse campo. Então, por exemplo, o Instituto Gênesis, PUC-Rio, ele é uma das organizações, uma das incubadoras universitárias que acolhem e ficam durante 3 anos cuidando, né? Uma incubadora é isso, tem incubadora de bebê, mas tem incubadora de empresas, é um mundo à parte, eu sei, mas existem 400 no Brasil e muitas delas já estão também acolhendo os negócios de impacto socioambiental. E eu fiz essa avaliação em 2018, a minha tese é sobre isso, e eu peguei um dos capítulos, explorei, dei uma melhorada e atualizada, porque muita coisa nova está surgindo, né, professor? E obrigada aí pela essa oportunidade, espero que tenha ficado claro. Esqueci de dar um exemplo, espera aí. A TOT é um exemplo, nasceu dentro da incubadora do Cefet Rio, estava semana passada na Rede Globo, uma reportagem só com eles. O que a TOT faz? A TOT se juntou com a Caritas, que é uma ONG, né, ligada absolutamente à Igreja Católica, por exemplo, e a TOT observou que tem os refugiados e imigrantes no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. O que eles vão fazer? Eles vão aqui viver nas favelas, né? Eles não têm um acolhimento muito bom do governo, né? Da nossa embaixada, das políticas públicas. Né? Então, o que eles fizeram? Porque existe uma lacuna, né? O Estado não consegue chegar junto para algo tão específico, tão nichado, tão segmentado. Aí a TOT faz o quê? A TOT pega, faz uma avaliação, faz um nivelamento e coloca esses imigrantes para... Primeiro, a Caritas trabalha português, a TOT fica 6 meses ensinando o quê? Programação, tecnologia. Então, esses caras ganhavam assistência de R$1.000 e passam a ganhar R$15.000 com autonomia, porque é quanto ganha um tecnologista numa empresa grande no Brasil hoje. Então, são pessoas que saem da favela do Complexo da Maré, que estão lá com 5, 6 filhos que vieram fugidos da Nigéria, por exemplo, e, de repente, têm uma mobilidade social, porque eles estão não só aprendendo português, mas aprendendo tecnologia, e a TOT faz o quê? Faz o match, faz o casamento com empresas que querem pessoas com diversidade, né? Pessoas que falam várias línguas, que têm culturas diferentes, e querem trazer para sua organização. Com isso, contrata como qualquer outro, como brasileiro, junto com o brasileiro, um do ladinho do outro, só que um sabe falar inglês, francês, alemão, árabe. Uma das empresas, inclusive, internacionalizou para o mundo árabe por causa de um imigrante árabe que foi lá, que já estava fazendo um trabalho maravilhoso, tecnologia, só que, além de tudo, ele falou, já que eu estou aqui, minha língua original é árabe, ele fez todo o site dele
em árabe, tudo ao contrário, assim, né, assim, de direita para esquerda, e de repente o cara abriu um novo mundo, além do mercado brasileiro, ele entrou no mercado árabe. Então, é uma relação ganha-ganha, todo mundo está ganhando, essa ideia. Então, eu dei um exemplo aí, quem quiser depois eu mando a mídiazinha, para pelo menos o caso Totti, mas tem milhares de casos no Brasil nessa pegada. Obrigada, desculpa se eu ultrapassei o tempo. Não, Ruth, obrigado a você pela sua exposição rápida aqui. Eu vou só mostrar aqui novamente os sites onde esse livro nosso está à venda. Aqui é no site da Grama Editora, tá? Grama Editora, é só colocar, portanto, no Google. E também está disponível no site da Amazon. O preço de referência é R$30, mais o frete, né? Como eu já também disse anteriormente, no dia 25 de junho, a gente vai estar realizando 2 mesas, que aí, evidentemente, está a possibilidade de um debate mais prolongado, perguntas, respostas, ou seja, que certamente, nesse caso aí, a ideia é que a gente esteja 2 mesas, uma começando às 9h30, outra começando às 11h15, e aí atividade de 9h30 até às 13 horas, que certamente vai dar oportunidade para uma interação maior com os autores. De qualquer forma, eu queria agradecer muito a presença de vocês, aqueles que, por acaso, se interessaram por algum tema, estão interessados em entrar em contato com algum dos autores. É claro que o e-mail dos autores está no livro, mas se quiserem fazer algum contato, é só me mandar um e-mail para mim. O meu e-mail é o riquismael, arroba, deixa eu botar aqui agora no chat para não haver, pronto, algum de vocês já conhece, mas os que não conhecem, está aí meu e-mail, e aí vocês mandam para mim e eu posso transmitir a mensagem para cada um dos autores que estiverem interessados. Eu queria encerrar aqui hoje dizendo uma mensagem. Eu acho que vocês viram aqui, normalmente jovens, evidentemente que tem eu, o Léo, que fazem parte de uma outra geração, mas aqui vocês tiveram exemplos de pesquisadores e pesquisadoras, como eu disse antes, no início, muito entusiasmados com seus temas. Muito desses temas, às vezes, é aquele início da carreira acadêmica, porque muitos de nós, claro, depois vai, enfim, tendo outras paixões, abraçando novos temas, o que é absolutamente normal na trajetória no campo das ciências sociais. Mas eu aproveito aqui, estou vendo a presença ainda das Paz, do Eduardo, e dizer que, para a gente, é muito importante que haja, vamos dizer, essa passagem de bastão. O país precisa, claro, que eu, ele, as Paz, podemos ainda contribuir muito, mas é importante a formação de novos pesquisadores, novas pesquisadoras. E nada melhor quando a gente está vendo aqui, esse é um pequeno exemplo, porque existem outros, vários colegas da PUC-Rio e de outras instituições que têm grupo de pesquisa e certamente estão aí produzindo boas dissertações de mestrado, tese de doutorado, monografia, quer dizer, através das suas orientações, é de que a gente tem, sim, um material humano importante, a gente tem um material humano que pode, sim, dar conta dos desafios que o país tem nessa década. É claro que eles precisam de oportunidades, isso é muito importante, né? A retomada dos concursos públicos, haja, novamente, espaço maior nas universidades, nos governos, no mundo público. E que vocês aí que gostaram desses expositores, os convide para seminários, para participação de bancas, muitos já são doutores, enfim, procurem novamente esses pesquisadores, porque eles agora estão preparados para dar uma contribuição, muitos deles, inclusive, já agora numa atividade de inserção, já na atividade, agência reguladora, governo, Universidade Federal, enfim, já existe de coordenação de especialização, como é o caso da própria Ruth, enfim, você tem aí já pessoas que estão atuando já de maneira muito importante nos mundos que estão inseridos. Então, queria aqui agradecer, dar uma boa noite, certamente para, enfim, todos vocês nos deixaram muito felizes hoje, eu acho que falo o nome de todos, e que a gente possa nos rever em breve com um novo lançamento do grupo de pesquisa nosso, que, vamos dizer assim, de uma certa maneira, tenho certeza que foi uma injeção de ânimo para todos nós. Um abraço, tudo de bom para todos.
Tchau, gente. Boa noite. Protejam-se. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite aí. Boa noite a todos. Foi uma alegria grande vir encontrar vários conterrâneos. Tchau. E foi uma felicidade muito grande e aprender muito com vocês. Foi muito Ricardo, bom. parabéns. Saudações paraibanas. Um abraço, Eduardo. Parabéns, boa noite. Ricardo. Parabéns a todos, Ricardo. Tchau a todos. Boa noite.